Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais uma LZ Live. Hoje, que é dia 15 de abril, 8 horas, vamos conversar com Daniel Manucci, que já entrou aí, meu convidado de hoje. A live de número 16, nesse projeto que a gente começou. E ótimo que, ó, Daniel já tá me chamando aqui, é bom que eu já vou colocar ele ao vivo aqui com a gente. Bem-vindo, Daniel! Boa noite, Luiz. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Bom demais. Estava começando a te apresentar aqui, gente, o Daniel, ele é advogado especializado em direito internacional, é sócio da Manucci Advogados e também é presidente da Câmara Brasil-China. Então, é uma pessoa que tem uma relação muito forte, não só com a China, mas trabalha com vários países. O escritório dele hoje tem uma parceria, né? Depois você vai explicar isso melhor, né, Daniel? É mais do que uma parceria, né, com o escritório internacional, então vocês têm sede em outros países. E muita gente solicitou esse tema para a gente, né? Falar um pouquinho de China. Todo mundo pergunta se pode ver a live depois. Assim que a live termina, a gente compartilha ela aqui no Instagram. 2, 3 dias, a gente faz o download, edita e insere no YouTube da LZ. LZ Marketing Negócio, só você procurar no YouTube. Quem quiser fazer pergunta ou comentar alguma coisa, fique super à vontade. É uma live leve, participativa, interativa. Então aqui embaixo você consegue comentar e ao lado do comentário tem um pontinho de interrogação onde você consegue fazer sua pergunta também. Maravilha? Então vamos lá. Daniel, vamos começar com uma pergunta que eu tenho certeza que muitos de nós já nos fizemos, né? Ou as pessoas, de certa maneira, quem não fez, gostaria de fazer, ou tem um pouco de temor de comentar sobre isso, para não parecer politicamente incorreto. Mas se fala que esse vírus nasceu na China e que ele foi produzido e que isso tem toda uma estratégia da China por trás. Eu queria que você explicasse, né, qual foi o impacto disso na China e quando te perguntam, acredito que já te fizeram essa pergunta em outros momentos, quando te perguntam isso, o que você responde? É uma boa pergunta, Luiz, para a gente começar aí a nossa live, porque foi criada uma grande celeuma em torno da criação do Covid, que a China teria deliberadamente criado o vírus para poder derrubar a economia mundial e se beneficiar de alguma forma desse abalo econômico a ser criado no mundo. Na verdade, o que aconteceu foi que a China não se beneficiou, a China perdeu e perdeu muito. Primeiro, ela perdeu a vida de milhares e milhares de cidadãos. Nenhum país, nenhum governo gostaria deliberadamente sacrificar a vida dos seus amados cidadãos, né? Perdeu também a sua capacidade produtiva. A China é tida e reconhecida como a indústria do mundo. É de lá que vem a maioria dos produtos manufaturados do mundo. Então, com o vírus, toda a produção chinesa foi paralisada, os funcionários das fábricas foram demitidos, perderam seus empregos, ficaram dentro de casa, os produtos chineses não puderam ser entregues, muitos contratos foram cancelados, então houve um prejuízo enorme para a indústria. Além disso, houve um prejuízo da imagem, da reputação da China, porque muitos empresários deixaram de viajar para a China para concluir seus negócios, em razão do vírus, muitos turistas deixaram de viajar para a China para concluir suas viagens, enfim, conhecer um país que é um país maravilhoso. Enfim, houve também um comprometimento grande do comércio, o pequeno comércio, o comércio de médio porte foi fechado, lojas, enfim, muitos restaurantes, enfim, lojas de pequeno e médio porte, então houve um prejuízo grande para o comércio chinês, que praticamente parou de funcionar nesse período, e um prejuízo gigantesco para a população, nem se fala, né? Além disso, alguns impactos econômicos que a gente pode destacar, que são significativos, até para acabar com essa celeuma, né? A produção industrial na China caiu simplesmente 13,5%, que foi a primeira contração desde janeiro de 1990, para vocês terem uma ideia, né? Nossa! E as vendas no varejo na China caíram 20,5%, que foi o maior declínio na série histórica, ou seja, desde que começou a se medir o volume de vendas praticado pelo varejo. Os investimentos também em ativos fixos, né? Essas despesas incluem aquisição de máquinas, equipamentos, caíram 24,5%. Então, com todos esses dados, não é possível afirmar que a China possa, de alguma forma, ter se beneficiado com o Covid, né? Muito legal. E quais ações, né, que você tem contato diário, né?
eu sei disso, você tem contato diário com empresários, com advogados, com políticos chineses, né? Com representantes do governo chinês. E quais ações que eles adotaram que conseguiram controlar com uma agilidade relativa, né? Uma boa agilidade, essa recuperação? Primeiro, é um comprometimento, uma coesão muito grande da sociedade. Todo mundo imagina que, claro, o governo chinês tem uma grande força, né? Na China, as políticas são, a gente costuma dizer, top-down, de cima para baixo. Então, não existe, ao contrário do que a gente tem visto no Brasil, uma disputa entre prefeitos, governadores e o governo federal para definir qual política pública deve ser implementada, qual rigidez da política pública de saúde deve ser implementada. Na China, isso não existiu. Na verdade, houve uma determinação do governo central. Isso foi imposto, né, tanto às províncias, que são os estados chineses, também aos municípios na China, e houve, na verdade, um comprometimento grande da população, uma coesão da população de entender, de se conscientizar de que o afastamento social, de que o isolamento social era fundamental para que eles pudessem afastar logo o vírus. Um país com 1 bilhão e quase 400 milhões de habitantes, o estrago seria gigantesco se eles não tivessem um comprometimento muito significativo. Então, foram usadas algumas cidades para se fazer alguns testes, né, em termos de políticas públicas que pudessem ser replicadas para outras cidades depois pelo governo. Houve, como eu falei, essa coesão aí maciça da sociedade, né, o país se uniu, né, e o governo guiou a sociedade na luta contra o Covid, né? Então, as pessoas realmente assumiram o compromisso de acabar com o vírus e levaram isso muito, muito a sério. A gente tem visto aqui no Brasil, infelizmente, alguns prefeitos sendo mais rigorosos para tentar manter o afastamento social, porque a gente tem, depois de um tempo, um certo relaxamento. Então, na China isso não aconteceu. O cidadão, na verdade, fiscalizava o seu vizinho. Então, se eu morava num bloco de condomínios, o meu prédio fiscalizava o outro bloco, que por sua vez fiscalizava outro bloco. O meu vizinho controlava a minha saída do meu apartamento para saber se eu estava recebendo apenas e tão somente os alimentos, o delivery, ou se estava recebendo visitas, se eu estava, de repente, quebrando de alguma forma aquele compromisso com a sociedade, né? Então, como eu falei, os condomínios faziam turnos para fazer uma fiscalização. Então, houve uma dedicação muito grande. E aí a tecnologia também foi muito utilizada na China para poder fazer com que a China saísse dessa situação de enfrentar, se dar esse melhor desse enfrentamento com o vírus. Além dos hospitais que foram criados, né, enfim, a infraestrutura que foi desenvolvida na China, houve a lavagem de espaços públicos, uso de câmeras térmicas em locais públicos, estações de trem, aeroportos, praças públicas. Então, as câmeras públicas identificavam a temperatura do cidadão e aí um robô chegava perto desse cidadão, conduzia o cidadão para um outro local, media a temperatura do cidadão e aí aquele cidadão que tinha uma temperatura alterada, ele já era levado para um outro local em que a gente fazia o teste do Covid e a partir daí, se fosse identificado o vírus, ele já era levado para um hospital especial. Se ele tinha uma febre alta, mas não tinha sido identificado, ele era levado para um outro tipo de isolamento. Então, a tecnologia foi muito utilizada. A robótica também foi muito utilizada na China. Nos hospitais, a gente tem visto no Brasil um grande índice de contaminação dos profissionais de saúde que lidam com o doente. Na China, os robôs levavam a comida e o alimento para os doentes que estavam nos hospitais. Então, não existia um contato direto dos funcionários dos hospitais. Os hotéis que foram criados para receber tanto os turistas ou pessoas de negócio que foram à China e que ficaram isoladas por um período, também eram atendidas por robôs. Então, isso foi muito utilizado. Na China também foi muito utilizado a tecnologia das health techs, que nada mais são do que as empresas de tecnologia que trabalham com saúde. Existe uma grande empresa de tecnologia chinesa, que é a WeDoctor, foi inclusive investida pelo Google, e ela prestou um serviço muito grande para a população chinesa, porque ela dava orientações gerais para a população, acompanhava a evolução clínica de alguns pacientes supostamente com vírus, de modo a poder dar orientações se ela deveria ou não procurar um profissional, que medicamento tomar, se deveria procurar um hospital ou um médico especialista, enfim. Então, houve uma orientação muito significativa. Na China existe uma tecnologia, quem foi à China conhece muito, que é o WeChat, que na realidade é o nosso WhatsApp, só que é um WhatsApp misturado com o Instagram e com uma plataforma de pagamento. Então você pode fazer tudo com essa plataforma. Eles usam basicamente o WeChat. O WeChat você conseguia ver pelo WeChat um GPS em que você identificava pessoas ao seu redor ou regiões onde tinham pessoas contaminadas. Então você conseguia entender onde tinham pessoas contaminadas com o vírus. Foram também desenvolvidos QR Codes, então quando você chegava em alguma cidade
Você tinha o sinal verde, o amarelo e o vermelho. O verde estava liberado para entrar em alguns estabelecimentos. O amarelo, você tinha, na verdade, uma comprovação que você veio de uma região de risco. E o vermelho é que você estava contaminado. Então, ocorreu muito essa propagação também da tecnologia do QR Code para poder criar mais controle. As EdTechs foram muito utilizadas também, as empresas de educação na área tecnológica. Então, o EAD, que é o ensino à distância, foi muito desenvolvido na China nesse momento, para que os alunos das universidades, das escolas não ficassem prejudicados. Nos deliveries de comida, então, um exemplo simples, né? Quer dizer, aquele motoboy que a gente conhece, quando ele ia no restaurante coletar o alimento, era medida a temperatura dele para saber se ele podia e estava em condições de poder entregar o alimento para a pessoa que comprou o produto, enfim. Várias outras medidas foram adotadas pelos donos de restaurante, enfim, a tecnologia foi utilizada para evitar um contato daquele que entregava a mercadoria, né, o alimento para quem recebia. Até casos de alarmes de isolamento foram noticiados na China, foram colocados alarmes para identificar se as pessoas estavam saindo ou não dos condomínios e furando o isolamento social. Foram suspensos também todos os vistos, né, as embaixadas chinesas ao redor do mundo suspenderam todos os vistos que foram concedidos a estrangeiros para poder realmente visitar a China. As fronteiras foram fechadas, os aeroportos não aceitavam mais estrangeiros, e aí aqueles que chegavam do exterior eram levados por um tempo para um hospital específico e ficavam por 24 horas quando não tinha nenhum sintoma, e depois eram liberados e ficavam numa quarentena. Aqueles que chegavam com algum sintoma ficavam 15 dias num outro tipo de hospital ou de hotel, assim dizendo. Então, houve um controle muito grande, muito grande. E mais ou menos do início da pandemia na China até o final do isolamento, né? Do início do isolamento ao final do isolamento, foram quantos dias, aproximadamente? Olha, é difícil dizer, Luiz, mas só para você ter uma ideia, a Wuhan ficou fechada por 76 dias, mais ou menos. Então, nós estamos dizendo que em 90 dias, mais ou menos, o caso 01, vamos assim dizer, na China, foram as 41 pessoas que apareceram com sintomas de um mercado de peixes em Wuhan. Se não me engano, aconteceu no dia 30 de dezembro. Então, depois de mais ou menos 3 meses, a China conseguiu levar esses níveis de contaminação para patamares muito baixos. A curva caiu muito rapidamente na China, você imaginar o tamanho da população, né? E qual o estrago que isso poderia gerar para a população chinesa. E como que voltou? Porque eu imagino que não voltou, não simplesmente acabou o isolamento total. Deve ter ido voltando aos poucos, em etapas, alguns tipos de serviços. Como que foi a estratégia de reabrir, né, de sair do isolamento? Primeiro que o governo só permitiu que as pessoas pudessem voltar enfim, trafegar livremente, andar livremente, enfim, e voltar às suas atividades, depois que eles tiveram a certeza de que realmente não haveria mais riscos de que pudesse haver uma nova propagação do vírus, uma nova expansão do vírus. Então, todo esforço feito anteriormente teria se perdido. Então, isso foi feito de forma gradativa. Claro que inicialmente só os serviços essenciais funcionavam e depois foi feita uma liberação gradativa de alguns tipos de serviços, outros serviços. Foi mantido algum tipo de isolamento social ainda, algum afastamento, utilização de máscaras, de luvas, enfim, de cuidados com EPIs para permitir com que as pessoas fossem voltando à vida normal. E você considera que hoje é uma vida normal na China, conversando com seus parceiros? A vida está quase normal, né? Eu acho que ninguém, depois, inclusive nós mesmos, quando nós voltarmos desse pesadelo, espero que em breve, nós não vamos voltar as mesmas pessoas, nós não vamos voltar normais, né? Nós vamos voltar com algum tipo de mudança, né? Nas nossas relações sociais, nossos relacionamentos no trabalho, enfim. Então, existe uma fase de adaptação que os chineses estão passando, que é o que nós vamos passar ainda. Então, existem alguns cuidados que estão sendo tomados ainda de álcool gel, de luvas, de máscaras nos transportes públicos. Ainda existe uma preocupação, não existe uma situação de que agora eu estou livre e posso voltar à minha vida normal antes do vírus. Perfeito. A China receberia esse ano grandes eventos, né? Inclusive um deles, aquela feira, a Canton. A Canton Fair, que é uma feira gigantesca. Ela foi cancelada? Há alguma ideia de voltar com isso? Eventos de grande aglomeração, você acredita que ainda esse ano a China vai ter essa possibilidade? Ou você acha que só 2021?
A Feira de Cantão é a maior feira multissetorial do mundo, ela acontece em abril e em outubro, em 2 edições. São mais ou menos 3 semanas em cada edição. Eles se orgulham, inclusive, por nunca terem cancelado a Feira de Cantão, em mais de 100 edições. Eles estão inovando esse ano, e esse ano que eles vão fazer agora em abril é fazer uma feira virtual, que vai acontecer em junho, ao invés de abril. Então não vai haver o cancelamento, vai ser uma feira virtual, em que vai ser possível, na verdade, identificar e visualizar os produtos nessa feira através de tecnologias que estão sendo criadas pelos chineses. Mas é claro que houve um prejuízo muito significativo, porque pessoas do mundo inteiro iam até a Feira de Cantão identificar novos produtos, novas tecnologias, que depois eram exportadas para os seus países, enfim, e geravam um grande fluxo comercial. Mas a feira vai acontecer, mas de uma maneira virtual, agora em junho. Muito legal, Daniel. Daniel, a gente falou muitas coisas, né, muito interessantes que o governo propôs, inclusive esse alinhamento com a tecnologia, com as empresas, que a gente não tem visto isso muito no Brasil, né? Nesse sentido, a China está mais avançada, né? Acho que foi mais inovadora no processo de tentar solucionar o problema. Ao mesmo tempo, hoje, inclusive, estava conversando com uma amiga minha que trabalha no setor de análises clínicas, e ela falando, olha, o teste rápido que está chegando aí é muito ruim. E alguns exames que estão chegando da China e da Coreia são muito ruins. Não é porque deram certo lá que vão dar certo aqui. Como que o governo e as empresas têm ouvido isso em relação aos seus produtos? Porque a gente já... É óbvio que existe ainda uma imagem que existem alguns produtos na China ruins, mas quem tem informação sabe que a China tem produtos de altíssima qualidade e produtos médios e ruins, como o Brasil também, como a Europa também. Enfim, você tem produto ruim, médio e bom em qualquer lugar, e a China, garanto a você, só cresceu o que cresceu nos últimos anos por ter uma maioria de produtos bons, né? Sim, sim. Esse é um ponto importante, Luiz, porque realmente criou-se aí uma celeuma de que os produtos exportados pela China, né, os EPIs, enfim, não tinham qualidade. De fato, ocorreram alguns problemas, mas o governo chinês rapidamente implementou uma regulamentação muito rigorosa, muito rígida, com relação aos processos de qualidade de fabricação desses produtos, porque sabe a importância desses produtos para quem está utilizando e o grau de confiabilidade que eles têm que ter. E a partir daí foram implementadas novas regras rigorosas, rígidas, processos de fiscalização na produção e também na exportação desses produtos. Então, hoje, esses problemas que aconteceram com relação à fabricação de alguns produtos de má qualidade já estão sanados. Não é à toa que hoje a China aumentou a sua produção de máscaras, por exemplo, de 20 milhões para mais de 100 milhões e continua aumentando, né? Então, os processos de qualidade melhoraram e eu posso dizer que realmente os produtos são confiáveis, não só os testes, como também as máscaras e todos os EPIs fabricados na China. Exatamente. Você no início da live comentou, né? Infelizmente, existe, além da questão da saúde e da economia, que são dois problemas graves que estão sendo enfrentados e que serão enfrentados nos próximos meses ainda, né? Nós ainda temos uma batalha política entre partidos, entre presidente, governadores e prefeitos, que não agrega em nada para a gente tentar solucionar o problema. Mas falando do aspecto econômico, como que você vê, né? Quais foram as ações do governo, quais foram as ações das entidades de classe, das empresas, das micro e pequenas empresas, para, após esses aproximadamente 90 dias de praticamente paralisação do mercado chinês, quais foram as estratégias dotadas, né, voltadas para poder realmente retomar a economia? Primeiro que foram abertas linhas de crédito, né, baratas. Todo mundo sabe que essa crise gerada pelo Covid gera um problema de fluxo de caixa nas empresas. O caixa das empresas tem que ser fortalecido, então o governo chinês criou uma política, na verdade, muito generosa de abertura de crédito para as empresas, principalmente as pequenas empresas que têm uma dificuldade de acesso ao crédito, com juros muito, muito baixos, né? Então foram criadas várias linhas de fomento ao crédito para viabilizar a manutenção dessas empresas. Foram criadas políticas também de manutenção do emprego, né, para que essas empresas pudessem manter os seus funcionários, tivessem auxílio do governo também no custeio da sua mão de obra. Também foi promovida uma política bem significativa de redução de impostos. E também um outro ponto importante foi que o governo passou a adotar uma fiscalização, uma política de penalização daquelas empresas também que estavam se aproveitando desse cenário e elevando o preço dos seus produtos, que eram tidos como essencial,
e aí isso afetaria a população, então houve um controle muito significativo do governo também. Então o governo foi fundamental, né, nesse cenário, e também a tecnologia ajudou muito as empresas de pequeno e médio porte. Eu já falei aqui de vários pontos, né, as EdTechs, enfim, as HealthTechs e outras empresas de tecnologia em geral, que criaram aí um cenário que permitiu com que as empresas pudessem se recuperar de alguma forma. Perfeito. O Daniel, você atende muitas empresas que fazem negócios com a China, né? Ou empresas chinesas Sim. que têm negócio no Brasil. Você acha que houve algum tipo não é ruído, né? Afetou um pouco essa relação? O que você tem sentido no dia a dia em relação a isso? Na verdade, não houve ainda nenhum tipo de impacto efetivo. A gente sabe que ocorreram aí algumas falas descabidas, né, por parte de pessoas do governo com relação à China, mas a China tem uma relação muito longa, muito forte com o Brasil. A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. Então, para vocês terem uma ideia, em 2018, o fluxo comercial entre Brasil e China foi de mais de 83 bilhões de dólares em 2018. Com um saldo positivo para o Brasil de mais ou menos 17 bilhões de dólares. Então, esse saldo sempre foi favorável ao Brasil, ou seja, o Brasil vende muito mais para a China do que compra. Então, na verdade, essa relação continua muito boa. A China é o país também que mais realiza investimentos estrangeiros diretos no Brasil, investimento produtivo no Brasil. Então, essa relação ainda é uma relação muito forte, apesar de tudo que aconteceu. Os chineses são muito pragmáticos, eles pensam a longo prazo, ofereceram ajuda ao governo brasileiro. Agora a gente teve notícias que o governo brasileiro está enviando mais de 40 aviões para buscarem EPIs fabricados na China, com apoio também do governo chinês. Então, enfim, entendo que essa relação ela tende a continuar forte, vai ficar forte e vai ficar mais fortalecida nos próximos anos. Que bacana. Você comentou também que nós nunca seremos mais os mesmos, né? Realmente, assim, esse isolamento tem feito uma reflexão muito grande em todos nós. Eu estou brincando nas lives que a live está sendo também um pouco de saúde mental para mim, conversar com diferentes pessoas, né? O meu dia a dia é de conversar e conhecer muitas pessoas, e agora eu estou restringindo a conversar virtualmente com as pessoas, mas que já me acalma um pouco mais, né? Uhum. Mas o que você tem visto de mudança na prática em relação à forma do chinês, né? Ele exatamente está reaprendendo, ele mudou, isso vai ter um impacto muito forte nos próximos anos. Nesse próximo ano, então, nem se fala. Mas o que você tem visto, assim, que você tem visto mais empresas chinesas adotando uma presença digital mais forte, diminuindo o trabalho nas fábricas e trabalhando com uma equipe mais de engenharia em home office? O que você tem visto de prática, de mudança mesmo do que esse isolamento já trouxe para as empresas chinesas, para os empresários chineses em geral, né? Os chineses, como a gente já trouxe aqui na minha apresentação, eles estão muito evoluídos em termos de tecnologia, e já usam a tecnologia a seu favor e utilizaram a tecnologia a seu favor para poder conter o vírus na China e para poder, na verdade, suspender o crescimento do vírus na China. Eu tenho percebido que eles estão utilizando a tecnologia cada vez mais para poder concluir e desenvolver negócio. Então, a tecnologia vai ser, na minha visão, muito mais desenvolvida nos próximos meses e anos, em razão da dificuldade de contatos e relacionamentos pessoais que nós vamos ter. Quer dizer, acredito que nós não vamos ter tantos negócios sendo feitos mais presencialmente, como nós fazíamos anteriormente. Mais negócios virtuais vão ser criados, né, via ferramentas que nós já estamos utilizando. Aí, enfim, eu vou citar algumas, o Zoom e outras da Microsoft, Hangouts, enfim. Acho que a tecnologia vai ser a grande ferramenta, a grande tônica a ser utilizada não só pelos chineses, como por outros países do mundo também. Quem estiver na frente e souber utilizar mais as ferramentas tecnológicas, vai ter mais vantagem. Perfeito. Já falando aqui da participação do Brás Freire, obrigado pela presença, Yuri Banquim, a Vanessa, a Nise Soares, o Gustavo Falcão. Gente, muito obrigado pela presença na live, viu? Quem quiser fazer pergunta, fico super à vontade para o Daniel, que eu repasso aqui a ele. Ô Daniel, e me conta o seguinte, aliás, né, a gente deveria ter começado por isso, mas esse assunto China, ele é tão assim, as pessoas querem tanto saber, e você que tem uma relação tão próxima, colocou tão bem pra gente o que tem acontecido na prática, né? Mas você é um advogado especializado em direito internacional
e hoje o seu escritório ele tem uma parceria com o escritório internacional, você tem presença em vários países, você tem visto o impacto em vários países, né? Você tem visto algum tipo de diferença? Que tipo de diferentes comentários vocês têm recebido em relação à Europa, Estados Unidos, Londres, Hong Kong, China e por aí vai? Nós temos alguns escritórios fora do Brasil também, em Londres, enfim, Paris, e Marseille, Bruxelas, no Marrocos e também Hong Kong e Xangai. A Europa, na verdade, estendeu, agora a França estendeu por mais um mês, né, a quarentena. Existe um rigor também muito, muito grande na França. Depois disso, já foi anunciado pelo governo, pelo Macron, de que as fronteiras francesas vão estar fechadas para evitar, na verdade, uma nova contaminação. Na Alemanha, a mesma coisa. Enfim, na Inglaterra, a situação está muito complicada, o número de casos tem aumentado cada vez mais, faltam produtos nos supermercados, né? Houve um controle tardio na Inglaterra, então o país tem sofrido muito com isso. Então, o fluxo de negócios, na verdade, tem sido reduzido em razão disso. As empresas estão muito receosas do futuro, do que as espera, suspendendo os projetos de investimento, suspendendo novos negócios, até que elas tenham uma certeza do ambiente que elas estão vivenciando. Então, acho que a gente está vivendo um mundo de incertezas. Todos os empresários que eu tenho conversado ao redor do mundo têm, na verdade, só mantido aqueles investimentos que são realmente essenciais para o seu negócio. Os outros, infelizmente, estão suspensos, porque a gente não sabe até quando a gente vai vivenciar esse fantasma do Covid, né? Espero que a gente possa aboli-lo muito rapidamente. Maravilha. E vocês, como que vocês têm feito no escritório? Todo mundo de home office? Como que você tem feito para trabalhar nesse tempo aí de pandemia? Nós somos quase 40 advogados entre Belo Horizonte e São Paulo, né? E fora também nos outros escritórios do mundo. A política de home office está sendo uma adaptação muito positiva. Nós identificamos aí algumas ferramentas que estão nos permitindo trabalhar de uma forma muito eficiente e até estamos, na verdade, nos reinventando, né? Acho que todo mundo está se reinventando e repensando o futuro. Quando eu disse que talvez nós não vamos ser mais o mesmo, acho que todo mundo vai pensar agora e, de repente, dedicar parte do seu tempo em home office, depois ir trabalhar no escritório em outra parcela do tempo, curtir um pouco mais a família. Acho que a gente pode produzir mais também dentro de casa em algumas situações, né? Ter um convívio com a família, aproveitar algumas coisas que a gente não conseguia fazer. Então está sendo uma experiência muito positiva, né? Nós estamos conseguindo ter muita eficiência e não houve uma mudança que pudesse afetar o nosso trabalho, felizmente. Que bom. O Yuri está perguntando aqui, ó, hoje trabalho com o mercado de importação e exportação, sou gerente comercial de óleo e gás e tenho notado a aproximação nos últimos 10, 20 anos com a China, né? O que acham de aprender a língua para aprimorar as negociações? Aliás, Daniel, tem algumas curiosidades sobre a negociação com o chinês, né? Fala um pouquinho dessas curiosidades e responde aqui para o Yuri em relação à questão do aprendizado da língua. Oi, Yuri, acho que essa é uma pergunta importante, porque um ponto crucial para se fazer negócio com o chinês é criar o que a gente chama de guanxi, ou relacionamento, né? Os chineses precisam primeiro criar um relacionamento antes de fazer negócio. Não é uma coisa tão direta e objetiva como é fazer negócio com o americano. E a língua é um fator fundamental, porque a maioria dos chineses não falam um inglês fluente, um inglês que a gente possa compreender. Enfim, a gente sempre tem que utilizar em algumas situações o intérprete que faz essa ponte. Essa comunicação nem sempre flui tão bem. Então, quando alguém tem o conhecimento da língua, né, fala o mandarim de forma fluente, isso é um grande diferencial na realização de negócio. Então, incentivo realmente os jovens que realmente busquem aprender o mandarim. A China é a segunda economia do mundo, tem uma perspectiva de se transformar na primeira economia do mundo. A língua é um grande, grande diferencial para se fazer negócio com os chineses. Então, para criar esse relacionamento, para criar o guanxi, eu apoio essa iniciativa. Maravilha. E fala um pouquinho para a gente das curiosidades desse guanxi. Como que a gente consegue? Quais são algumas dicas da diferença da cultura, né, de negociação em relação ao brasileiro e ao chinês? A primeira coisa que eu digo é que não existe maiores dificuldades de fazer negócio com o chinês do que existe com o americano, com o francês, com o italiano, enfim, com pessoas de outras partes do mundo. Criou-se também uma celeuma de que é mais difícil fazer negócio com os chineses. Os chineses fazem negócio há mais de 5 mil anos. Então, o primeiro passo para se fazer negócio com os chineses é conhecer a cultura dos chineses, né? Como é que os chineses fazem negócio, como é que eles fazem. Então, começa desde, por exemplo, como é que eu entrego o meu cartão numa reunião. No Brasil, a gente utiliza o nosso cartão. Quando a gente recebe o cartão, a gente geralmente joga na mesa, amassa,
coloca dentro do bolso, enfim. Para o chinês, o cartão é identidade, ele entrega o cartão de uma forma simbólica, uma forma respeitosa, ele é colocado na mesa de uma forma respeitosa. A gente entender quem é o chefe, né, da relação, uma relação comercial. Se você recebe 3 ou 4 pessoas, vai visitar uma empresa chinesa, é saber quem está no comando. De repente, não tratar aquela pessoa que é o líder, que é o chefe, de uma maneira respeitosa na frente dos subordinados, pode gerar o que a gente chama do losing face, eles perderem a face. E, sabe, quer dizer, a pessoa mais importante tem um local específico para poder se sentar. Enfim, tem vários pontos. Os banquetes, né, que são oferecidos pelos chineses, é importante também participar, tentar provar um pouco da culinária local, tentar mergulhar um pouco na cultura chinesa, e saber que existe um tempo para fazer negócio. Não é automático, não é imediato, não é simplesmente chegar na China e já assinar um contrato e sair de lá com o negócio fechado. Tem um tempo para que o negócio possa acontecer. Então, são algumas dicas aí, algumas particularidades das relações com a China. E você que já foi várias vezes, nos banquetes, você sempre provava tudo, Daniel? Sempre provei tudo, sempre tentei provar tudo. Não me pergunte o quê, muitas vezes eu não sabia o que eu estava experimentando. E principalmente o baijiu, que é uma bebida chinesa com teor alcoólico altíssimo, que chega a quase 50%. Então, sempre com um chazinho para acompanhar. Mas é muito apreciado quando a gente tenta mergulhar na cultura, entender a cultura e provar tudo que eles produzem, fazem, enfim. Eu sou entusiasta dessas coisas. Maravilha. O que de demanda maior vocês estão tendo lá na Câmara Brasil-China, né? Qual que é a demanda de empresas que fazem negócios com a China, empresas brasileiras ou empresas chinesas em relação ao Brasil? Nesse momento especificamente, Luigi, acho que 90% das nossas demandas são de empresas brasileiras que querem comprar testes, né, do Covid na China, testes rápidos, máscaras, luvas, EPI, tendo uma média de 5 a 6 consultas diárias nos nossos escritórios em São Paulo, em Belo Horizonte. Então, essa é a principal demanda, né? Que hoje naturalmente surgiu em razão do Covid, porque os empresários brasileiros querem trazer esse produto, se aproveitar, no bom sentido, desse momento para poder fazer alguns negócios, né, e vender esse produto no Brasil, considerando que existe uma demanda reprimida, existe uma necessidade de trazer esse produto para o Brasil. Maravilha. O programa Sou 60 está perguntando se você comeu cachorro. Que eu saiba, não. Provavelmente, mas não sei. Muito legal, Daniel. Daniel, nós estamos chegando no finalzinho da nossa live, mas antes eu queria te pedir para falar alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha relevante colocar para quem está nos acompanhando. Assim, você falou muito sobre vários diferenciais que a China teve, de agilidade, de realmente um isolamento quase completo. Hoje eu estava vendo no jornal da hora do almoço, não sei se era o jornal hoje, se era na Globo News, falando que a média no Brasil está de 52%, ou seja, 48% das pessoas estão na rua. É muita gente na rua, né? Isso é uma pena. Eu estou aqui já 3, 4 semanas totalmente isolado, não saio de casa, e estou pedindo para todo mundo realmente ficar em casa até que, né, só quem essencialmente tem que sair, que saia, para a gente poder tentar voltar o mais rápido possível, né? Eu acredito, sou muito otimista, acho que tem muitas coisas positivas que a gente vai aprender com isso tudo, e eu acredito que o ser humano será mais solidário, vai respeitar mais o próximo, vai ser um ser humano melhor de tudo que a gente está passando, né? Sem dúvida. Acho que nós vamos sair modificados, mudados para melhor. Se alguém não melhorar, não se aprimorar e não sair melhor, sofrer algum tipo de mudança depois disso, vai ser algo surpreendente. Eu acho que a gente tem que seguir o exemplo chinês, quer dizer, o isolamento, o afastamento social mostrou quão eficaz ele foi na China e como é que eles conseguiram vencer o Covid num espaço de tempo tão curto. Eu acho que nós temos que manter aqui no Brasil o mesmo rigor, a mesma política. Nós temos que nos cobrar, nós temos que realmente fiscalizar o outro, temos que realmente entender que isso é uma questão de saúde pública, é uma questão de vida, né? Ou melhor, de morte, e entender a gravidade da situação. É claro que existe aí uma preocupação com a questão econômica, é claro, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa gerar renda, todo mundo precisa produzir, mas se nós eventualmente afrouxarmos essa política,
mais tempo nós vamos demorar para voltar à nossa atividade econômica, atividade comercial. Na China, eles já retomaram, estão voltando a acelerar novamente, estão criando mais barreiras para evitar que os estrangeiros tragam os carros importados para a China. Então é um sacrifício que nós temos que passar agora e realmente reforçar agora o isolamento, afastamento e entender o exemplo chinês para que a gente possa voltar muito rapidamente. Maravilha. Muito, muito obrigado pela participação. Gostei demais do que você falou, esclareceu assim todas as dúvidas sobre essa questão. E como título da nossa live, né, o que a gente pode aprender com a China, né? E você já concluiu, né, que realmente é ter uma postura de isolamento, tentar que a tecnologia e respeitar as questões que as instituições públicas e de saúde estão nos colocando para a gente realmente sair dessa o mais rápido possível. Né? É isso aí. Maravilha. Daniel, muito, muito obrigado. Amanhã a gente recebe a fisioterapeuta Marcela Gomide, que é lá do Minas Tênis Clube, e também é diretora da Relief, vai falar sobre o equilíbrio corpo, mente e alma, que está sendo tão importante nesse momento. E na sexta-feira a gente recebe o chefe Gustavo Castelo, do Buffet Gustari, que vai falar um pouco das reinvenções que os restaurantes estão passando, os buffets estão passando nesse momento, como que eles estão conseguindo gerar faturamento e também aprendendo com tudo isso que a gente está vivendo. Muito obrigado. Aí, ó, o programa sozinho. E vai ser a próxima potência mundial? Com certeza, né? Com certeza. Uma questão de tempo. Isso mesmo. Muito obrigado, que você tenha uma ótima quinta-feira. Obrigado, viu, Daniel? Um grande abraço. Obrigado, Luiz. Prazer ter estado com você aqui. Um abração. Outro. Tchau, tchau.